Caros amigos, sou Joedla Rodrigues e hoje trago a quarta estratégia do amar em tempos de coronavírus, conforme nos comprometemos. Quando eu fui pensar, refletir sobre esse tema, eu lembrei que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai dizer que se eu vou falar de espiritismo para alguém, é necessário saber se esse alguém aceita a ideia da existência dos espíritos. Porque se essa pessoa não aceita essa ideia, nossa conversa não vai ser produtiva. Então, quando eu pensei em compaixão, eu divisei alguns grupos e, obviamente, aqueles mais extremistas, né? Não vou dizer todos, os mais extremistas, que seria difícil falar de compaixão. Dentre eles são aqueles da corrente malthusianistas. Thomas Malthus viveu na época da Revolução Francesa e ele percebeu que a população estava crescendo de forma geométrica, enquanto que, com os recursos da época, a alimentação crescia de forma aritmética. E ele previa que esse crescimento da população iria haver um desencontro entre pessoas para comer e produção de alimentos. E para isso, para sanar esse problema, ele diz que a própria natureza tem métodos de controle da população, por exemplo, com doenças e pestes. As guerras são uma forma de controle. E ele também defendia que nós não deveríamos ter programas de ajuda aos mais pobres, porque estaríamos indo de encontro a esse problema do crescimento populacional, que é a base deles. Nós temos o grupo dos darwinistas sociais, porque Darwin trouxe a teoria da evolução, e os darwinistas sociais eles vão dizer que na natureza prevalece a lei do mais forte, então o mais forte é que deve sobreviver. Lembrando que Darwin não falou do mais forte, falou do mais apto. Lembrando que nós, como sociedade humana, nós temos outros valores, dentre eles a capacidade e a visão ética, que os outros seres da criação assim não têm. E nós temos um terceiro grupo, que é ambientalista, que é a ética do bote salva-vidas, e ele vai basicamente trazer essas ideias faladas anteriormente. Então, o bote seria os recursos naturais da terra, né? E vamos supor que esse bote, o bote salva-vidas, suporte 7 pessoas. Se eu colocar a 8ª pessoa, esse bote vai afundar com todo mundo. E aí, o que é que eles querem dizer com isso? É necessário o controle da população, porque os recursos da terra não são suficientes. Observemos que conversar sobre compaixão para os mais extremistas nessas posturas é muito difícil. Porém, eu fiquei pensando em Jesus, que vai nos trazer outra ótica, e é o que Kardec nos sustenta, que é necessário ver as coisas de um ângulo mais alto. Se nós acreditamos na existência de Deus, há um programa muito maior do que nós podemos avaliar na nossa pequenez. E aí, se eu puxar para Jesus, quando eu trago a parábola do bom samaritano, o samaritano seria o 8º do bote salva-vidas. Ele não estaria no bote. Os que estão no bote, estariam no bote, são aqueles, né, que estão no poder, que estão mantendo o status quo, que nós sabemos que precisa mudar. E vem o samaritano, aquele marginalizado, que vem trazer uma outra ótica, que é preciso olhar para esta ótica. Este samaritano, tal qual os outros, tinha trabalho e tinha compromisso. Porém, diante de alguém que estava em necessidade, ele para. Primeiro ele se condói, né? Presta os primeiros socorros e deixa essa pessoa sob os cuidados, né, de um responsável e segue para o seu trabalho. Aqueles outros tinham compromissos com hora, tinham compromissos que, na visão deles, eram superiores a auxiliar aquele irmão. O interessante é que agora, em tempos de coronavírus, nós ouvimos muito sobre as vidas humanas. Nós temos tido espaço para dizer, olha, agora você está em casa, olha para os teus, convive com eles.
Para aqueles que estão em dificuldades lá fora, é um pensamento diferenciado. Isso é uma grande mudança que nós estamos percebendo. Que bom. E aí nós vamos trazer o próprio exemplo de Gandhi, quando ele diz, ainda sobre o bote salva-vidas, né? Gandhi vai dizer que a Terra tem recursos para todos nós, para manter a todos nós. Não tem recursos para alimentar a ganância humana. No Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 5, Lei de Conservação, nós temos sobre o necessário e o supérfluo. E é uma pergunta que diz assim: é condenável que o homem procure o seu bem-estar? E o Espírito de verdade diz: não é condenável que ele busque o seu bem-estar. É condenável que ele alimente a sua ganância. É necessário saber o limite entre o necessário e o que é supérfluo. Há muito o que falar sobre isso, né, companheiros? Mas o tempo não nos permite. Então, nós vamos encontrar ainda na ideia de Gandhi, há um conto que diz que ele estava no aeroporto e ficou olhando, parou em frente a uma joalheria e ficou olhando. E o seu anfitrião gentilmente questionou Gandhi: tu estás interessado em alguma dessas joias? E ele disse: não, eu estou observando o quanto eu não mais necessito disso. Lembrando que Gandhi, quando trabalhou na África do Sul, ele recebeu vários pagamentos em joias e pedras preciosas, porque lá era a grande produção de diamantes. E quando Gandhi de lá saiu, ele fez a doação de todas as joias e pedras preciosas que possuía para a causa do apartheid. Então ele falou e viveu. Nós vamos encontrar a compaixão também sendo mal compreendida em nossa sociedade, porque a gente pensa que é um sentimento menor de pena, piedade. Tenho pena de você, né? Já tenho pena. Não. Compaixão significa sentir a emoção do outro, é a capacidade de solidarizar-se, é a capacidade de condoer-se e, ao se condoer, de alguma forma agir. É preciso essa compreensão. E nós vamos perceber, por exemplo, Albert Schweitzer, movido por um profundo sentimento de compaixão, deixar toda a sua estrutura de vida, um homem famoso, né, já bem estabelecido, estuda medicina e vai servir aos irmãos africanos que morriam de doenças como disenteria, malária, que, por exemplo, lá onde ele vivia, na Europa, não mais se tinham os problemas que lá se morria. E ele ficou lá o restante de sua jornada de vida. É a compaixão ativa que vai movimentar um mundo diferente que nós queremos ter. Um mundo de solidariedade, um mundo de direitos humanos. É essa capacidade que nós não podemos perder. E deste momento, meus irmãos, no esforço de conclusão, vamos lembrar que o budismo tibetano tem como base a compaixão, muito divulgada pelo Dalai Lama. Na doutrina espírita, não temos o uso da palavra compaixão, e sim caridade. Eu diria que caridade seria a compaixão em ação. E o que não é a compaixão, senão uma estratégia de amar? Um beijo no coração de todos vocês.